E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falar sobre a Guerra dos Balcãs dessa vez, a guerra que separou a Iugoslávia no início dos anos 90 e um processo que terminou agora há poucos anos com o Kosovo. Bom pessoal, a Iugoslávia na época representava hoje a soma dos territórios atuais de Macedônia, Kosovo, Montenegro, Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina e Eslovênia. Esses países hoje faziam parte na época da Federação da Iugoslávia, lá no início dos anos 90, para onde a gente vai voltar e contar a história de um atleta do futebol chamado Robert Prosinec. O Prosinec era croata e, como a Croácia fazia parte da Iugoslávia, jogava pela seleção da Iugoslávia. Então pegar aqui o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 90 e mostrar para vocês a seleção da Iugoslávia naquele Mundial de Futebol. O Prosinec croata jogava pela Iugoslávia. E 8 anos depois, a guerra se desenrolou, a Croácia se separou da Iugoslávia e a Croácia se classificou para a Copa do Mundo de 98. Então agora pegar o álbum de figurinhas da Copa de 98 e mostrar a seleção da Croácia, que o Prosinec fez parte. E o Prosinec é um dos poucos casos de atletas que jogou Copas do Mundo de Futebol por duas seleções, Iugoslávia em 90, Croácia em 98. Na época que ele jogou na Iugoslávia em 90, um ano depois, ele atuava, era uma das principais estrelas do Estrela Vermelha de Belgrado, o clube que representava o nacionalismo sérvio, representa até hoje na verdade. O Prosinec, uma das grandes estrelas croata, jogando no clube que representava o nacionalismo sérvio numa época em que os nacionalismos croata, sérvio, bósnio, macedônio e eslovênio estavam exacerbados em função da Guerra dos Balcãs, da separação, da vontade de independência desses países em relação a Belgrado. E o Prosinec foi campeão da Europa em 91, campeão europeu de clubes da Europa em 91 pela Copa dos Campeões da Europa, num título que hoje equivale à Liga dos Campeões da Europa. Então o Prosinec foi uma das principais figuras no título mais importante, quiçá, do futebol da Iugoslávia, do futebol da Sérvia hoje, onde está o Estrela Vermelha. Depois de 91, desse título em junho de 91, a situação dele no Estrela Vermelha ficou insustentável, porque ele, croata, a guerra já desencadeada, não tinha mais ambiente para ficar num clube sérvio. Os mais românticos dizem, aí você vê na foto o Prosinec, esse mais branquinho, mais loiro aí carregando a taça de campeão da Europa de 91, os mais românticos dizem que o estopim da Guerra dos Balcãs foi Estrela Vermelha de Belgrado contra Dinamo Zagreb, de Zagreb, capital da Croácia, na Croácia, em Zagreb, em 13 de maio de 90. Houve uma briga entre os torcedores invadiram o campo, os jogadores tomaram parte dos torcedores contra a força policial, ou seja, cada jogador de cada time defendeu o seu torcedor, e foi uma batalha campal, o jogo não terminou, e muitos dizem que foi esse jogo o estopim da Guerra dos Balcãs que começou a separar a Iugoslávia no início dos anos 90. Uma história interessante, triste, porém interessante, é a questão do basquetebol da Iugoslávia. Dois grandes jogadores que faziam parte daquela seleção iugoslava, Dražen Petrović, croata, e o Vlade Divac, sérvio, dois companheiros de seleção da Iugoslávia, amigos inclusive, foram campeões do mundo em 90 na Argentina com a vitória na final sobre a União Soviética. E teve um incidente da bandeira que viraria documentário anos mais tarde. O incidente da bandeira foi um torcedor com a bandeira da Croácia, foi lá, claro, apoiar a Iugoslávia, especificamente os jogadores croatas da seleção iugoslava. Ele entrou na quadra depois do encerramento do jogo, a Iugoslávia campeã, entrou na quadra com a bandeira da Croácia. O Vlade Divac, como vocês estão vendo na foto aí, ele chega perto desse torcedor, arranca a bandeira dele, da Croácia, e joga no chão, e fala, aqui é Iugoslávia. Claro, depois desse incidente, o Dražen Petrović, croata, não passou mais a falar com o Vlade Divac, e cada um seguiu a sua carreira. O Vlade Divac no Lakers e o Petrović no Portland Trail Blazers. O Petrović, depois, com a Croácia independente, foi vice-campeão olímpico em Barcelona 92 pela seleção da Croácia. E depois essa história toma um outro rumo, que vocês têm que ver o documentário Once Brothers, Uma Vez Irmãos, produzido pela ESPN e pelo projeto 30 for 30. Então é muito bacana. São histórias tristes, porém interessantes, porque envolvem o esporte. Então o esporte está relacionado com geopolítica, está relacionado com isso, e eu volto depois
com mais histórias interessantes, menos tristes, mas interessantes também para compartilhar com vocês. Um abraço.